Me ouvem agora? Ainda não me ouvem? Vejam aí, problemas técnicos. Pronto, é isso que eu estou perguntando. Se está todo mundo me ouvindo, se o problema sou eu. Tá me ouvindo? Alguém sinaliza aí para mim. Pronto, então agora já resolvido problemas técnicos. Como eu estava dizendo no início, a nossa live de hoje, Palavra de Mulher, tem por tema a importância da atenção com os idosos, dando sequência a esse assunto das relações familiares. Nós tivemos semana passada a atenção com as crianças e adolescentes. Semana retrasada nós tivemos a importância da saúde e das relações familiares. E hoje a importância da atenção com os idosos, com a minha irmã de sangue, que Deus escolheu nos colocar na mesma família, Aneli Mônica, pós-graduanda em gerontologia, tá? Então, como eu digo aqui, a live não é minha, mas a live é dos meus convidados. Iniciar, para mim é uma grata satisfação participar aí com todas essas pessoas nesse momento tão significativo. Não é verdade? Muito obrigada a todas vocês que estão nos acompanhando. Aneli, boa noite. Boa noite, Aniele. Aí a gente não vai se chamar de Aneli nem de Aniele, porque em casa a gente não se chama assim, tá? Só não me chama daqueles apelidos que me denigrem. Mas Lila, primeiro eu quero lhe Aninha, né? Chama de agradecer. Aninha. Aninha e Lila, eu quero lhe agradecer por você ter aceito, né? Ter aceitado. Primeiro dizer que é um orgulho tê-la aqui conosco, fazendo parte dessas pessoas que estão nos ajudando nessas reflexões. Aneli, para quem não sabe, é uma mulher extremamente política, viu? Inclusive, fez o curso do Politize, Oi. o curso que eu não consegui fazer, ela fez, e isso tem nos ajudado muito a crescer nessa caminhada de construção política social. Muito Verdade. obrigada por você ter Eu que aceitado, agradeço, Aninha. outras pessoas de casa eu convidei não aceitaram, né? E você foi corajosa e disse eu vou. Eu entendi a Eu disse você referência. pode entender a referência, né? Ela está aqui me olhando. E você, assim, então eu quero agradecer o seu carinho, que é uma irmã que sempre me apoia em tudo, absolutamente tudo que faço, Eu que agradeço, juntamente amor. com o meu irmão Ângelo Márcio, que está nos assistindo. Eu tenho o privilégio de ter dois irmãos que me amam, que me apoiam e que acreditam muito nos meus potenciais. Que Então, bom. obrigada, seja bem-vinda Acreditamos e mesmo porque fique ele à vontade. conhecemos. Acreditamos porque ele conhecemos, né? É verdade. A E caçula aí, de 3 filhos. isso, ela agora vai falar da minha história de vida. Vamos voltar para o tema? Não, tá bom. Olha, mas vamos conversar. Eu tenho dito ao pessoal que aqui nunca é uma palestra, né? Aqui é Legal. sempre essa Que bom. conversa. E esse tema que nós duas vamos falar hoje, talvez as pessoas não saibam, mas é um tema do nosso cotidiano. Primeiro porque tem duas faixas etárias que nós somos cercados aqui. Uma é a infância e É outra é verdade. justamente essa fase da terceira idade que nós chamamos, a fase senil, não é isso? Nós Isso. temos pais idosos e nós fazemos assim uma parceria grande nas reflexões. Então eu queria que você começasse, fique à vontade, começa não é nem explicando, mas nos esclarecendo e nos dando a conhecer dessa fase do envelhecimento, que é envelhecer, né? Eu dizia para o pessoal que para mim foi uma novidade descobrir o curso de gerontologia e ao mesmo tempo para mim foi um grande exemplo quando eu vi você querer fazer essa pós-graduação, né? Então assim, eu super valorizo e admiro demais a profissão. Então fica à vontade aí, porque hoje quem vai falar não sou eu.
Valeu, Ninha. Tá me escutando direitinho, né? Tá não tá escutando Tô. direitinho. Então, de vez em quando eu vou ficar acionando pro lado, porque o tablet tem um lembrete aqui, senão é muita coisa, então eu Fica à vou me... vontade. Então é assim, envelhecimento, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é um processo fisiológico, biológico, natural de qualquer ser humano. Então, por mais que as pessoas hoje em dia estejam discutindo o envelhecimento e as pessoas há 10 anos atrás venham discutindo o envelhecimento, envelhecer é um processo normal de toda pessoa. A gente nasce, cresce, alguns reproduzem e morrem. O envelhecimento não significa preparação para a morte, mas é um processo natural do fim da vida, do ciclo. Acabou, a gente chegou à idade adulta, vai para a fase do envelhecimento, a partir dos 60 anos, e dos 60 para lá, não é uma preparação para a morte, porque há a longevidade, mas aí há um final, entendeu? No, na, na pessoa humana, né? É, atualmente, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia está lutando, eu não sei se junto ao Congresso, para mudar essa classificação de faixa etária, porque de 60 anos. Por quê? Porque existe muita pessoa de 60 anos ativa, trabalhando, querem que essa idade que seja considerado idoso aumente para 75, 80, entendeu? Dependendo, agora, isso depende de cada país, depende de cada cultura, vai depender de uma série de fatores, né? Sim, No envelhecimento, no envelhecimento, existem dois processos normais e naturais, que a gente chama um de senescência, que é o processo natural do envelhecimento. Não existe a adolescência, a sim. senescência é o contrário da adolescência, entendeu? E Legal. é onde vai finalizando as questões hormonais, é onde vai havendo o envelhecimento da estrutura da pele, é onde vai havendo a diminuição do andar, da marcha, é onde vai havendo é, a questão da diminuição do cálcio, então, onde vai envelhecendo os órgãos, os sistemas. Então, é uma coisa natural. É um processo natural. Já a senilidade é o envelhecimento patológico. Existem pessoas que, a partir dos 50 anos, como a gente tem escutado muito a falar na questão do Covid, em comorbidades, né? Sim. Diabetes, hipertensão. Então, existem pessoas que, a partir dos 40, dos 30 até mais jovem, né? Já são diabéticos, hipertensos. Então, isso acelera o processo do envelhecimento. Então, isso é a senilidade, que é o envelhecimento patológico através das doenças. Um CA, doenças crônicas como diabetes, como é, hipertensão, né? E, É. só que a senilidade não significa o fim, como eu disse a você. Hoje em dia, a gerontologia, a geriatria e a gerontologia trabalha muito com a questão da longevidade. A pessoa, a partir dos 60, a pessoa idosa, pode ter uma vida independente de que tenha doenças crônicas ou não, pode ter uma vida tranquila, normal. Hoje em dia a gente vê as academias populares, né, que várias prefeituras implantaram atividade é, nas praças e tudo, e a gente lê relatos e escuta relatos de pessoas idosas que deixaram, por exemplo, de fazer uso de hipertensivos, entendeu? Porque pratica atividade física, longevidade significa você praticar uma atividade física, nem que seja um caminhar, você tem uma qualidade alimentar melhor, entendeu? Então, tudo isso coopera para que a pessoa, por exemplo, seja centenária, nonagenária, né? E existem as pessoas centenárias, nonagenárias, que são as pessoas de 90 anos, de 100 anos, que podem ter ainda uma sobrevida maior, entendeu? Praticando atividade É. física, é, é,
frequência regular ao médico, fazendo um check-upzinho, tendo uma qualidade de vida melhor na alimentação, em É, relação à sociedade, entendeu? Qualidade de vida. Então, a senilidade não compreende também o fim. A velhice não compreende o fim, embora seja, né? é, E nessa questão do envelhecimento, o que a gente escuta muito, muito, muito falar também é a questão das demências, né? Aí tem Alzheimer, tem Parkinson e outras demências, né? Da senilidade. Isso depende, a todo mundo, hoje em dia existem estudos que comprovam que todo mundo, daqui até 2025 ou não, 2025 não mais, né? Vai ter algum tipo de demência em relação, por quê? Por conta da nossa qualidade de vida atual, né? certo. O Deixa eu ler idoso, para ti, tem um comentário interessante, só abrindo um parêntese, que tem a ver com uma pergunta que eu ia te fazer. É a Manu, deixa eu ver aqui direitinho, acho que eu perdi a pergunta dela. Assim, Manu Lotus, ela diz assim, os idosos dos últimos 30 anos para cá tiveram uma grande mudança de perfil. Eu ia justamente comentar e perguntar, no ponto de vista de vocês que têm estudado essa faixa etária da nossa vida, as pessoas têm envelhecido mais cedo, de maneira natural, ou vamos dizer assim, os idosos têm rejuvenescido mais, né? Porque me parece que realmente, como bem a Manu contribuiu aí, de uns tempos para cá, eu digo isso assim, eu fiz algumas práticas e costumo fazer algumas práticas integrativas e naturais, e eu me lembro que quando eu fiz hidroginástica, eu era a única aluna jovem daquela turma, todas eram senhoras, e era engraçado porque incidentes, o negócio caiu para lá. incidentes familiares, Ai, incidentes familiares. por mais silêncio aí E que fazer. depois eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu, viu? Mas só concluindo o que eu estava dizendo, é, eu era a única jovem dessa turma e era o seguinte, elas sempre brincavam comigo justamente perguntando por que é que eu estava na hidroginástica se eu era tão jovem, né? E eu dizia para elas, é porque eu quero me tornar uma senhora como você, né? Assim, jovem, saudável. Então, o que é que vocês pensam a respeito disso daí? Aí eu posso dizer assim, você viu que a turma de senhoras que você estava na hidroginástica, a vitalidade que era de Sim, fazer sim, hidroginástica, de estar lá cedinho e tudo animada para a festa. Então eu posso dizer assim, Aniele e Manu, né, que fez essa pergunta, é isso. 50%. Tanto tem 50% de pessoas envelhecendo cedo por conta de comorbidade, como diabetes, hipertensão, CA, bababá, bebê, aquilo tudo, como tem pessoas a partir dos 60 rejuvenescendo, entre aspas, né? Rejuvenescendo Sim, por fazer atividade, por terapias holísticas. As mulheres se cuidam bem mais do que os homens, porque as mulheres se preocupam mais com sim, os médicos, né? sim, Tem um check-up, as mulheres têm a preocupação de ter anualmente todo um check-up, o homem não tem tanta essa preocupação. Mas aí é 50% para cada um. Tem gente envelhecendo cedo, com senilidade, por exemplo, pessoas de 30 anos que já são diabéticas, hipertensas, obesidade mórbida às vezes, como tem sim, pessoas de 60, 70, 80, 90, numa vitalidade que me faz inveja. Eu digo até assim, é verdade, é verdade. viajam em grupo, a coisa mais linda de se ver, e vão-se embora, e não estão nem aí, e vão para boate da terceira idade, né? E aquela coisa toda, e isso é muito gratificante. É isso que a Organização da Saúde deseja, essa longevidade com a participação ativa dos idosos, blá, 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 bebê. É isso que o Ministério da Saúde deseja. É isso que o Estatuto do Idoso também diz, que o idoso tem direito
a se divertir, né? Tem direito à proteção, à Sim. seguridade social, tem direito a se divertir, tem direito a uma atenção pública de saúde básica que lhe cubra, né? Em toda a questão. Hoje em dia, a gente vê a mídia deveria expor mais essa questão da senescência, do envelhecimento natural e do envelhecimento patológico, né? Outro dia eu Uhum. vi, outro dia, no início desse ano, foi ano passado, no final do ano passado, eu vi a Xuxa, né? Eu vou falar de Xuxa porque ela é uma personalidade conhecida. Xuxa foi muito criticada no Instagram porque as pessoas estavam dizendo que ela estava com o pescoço enrugadinho, bababá, BBB, aquilo tudo. Uhum. Aquela coisa chata do Instagram, né? Que o povo faz com os artistas. É, e ela foi numa entrevista, se eu não me engano, e disse assim: as pessoas vão me ver envelhecer nas redes sociais. Eu achei isso tão bonito dela dizer isso, porque a velhice não é doença. Porque a pessoa tem uma diabetes, não significa que você está doente no fim da vida, não. A velhice não é doença, a velhice não é assim. A gente vê pessoas dizendo assim, eu vou me aposentar e vou ficar em casa, pronto, esperando a morte. Como a gente tem uma tia nossa que todo ano se prepara para morrer. E graças a Deus ela nunca morre. É verdade. Isso não existe. A velhice é apenas uma outra fase da nossa vida. A gente tem a fase a gente nasce, né, a fase infantil, né? A pré-adolescente, a adolescente, a adulta, e aí vem a velhice, que é uma outra fase, né? Tanto que a gente vê aí, e vamos se preparar para ver mais isso, não só no nosso país, que é um país que está envelhecendo. Agora, o nosso país é um país que está envelhecendo relativamente rápido, entendeu? Olha só o que a Quirina está pedindo. É Existe, interessante, mas é interessante é, a pergunta dela, né? eu vou Porque falar com assim, essa Quirina. perspectiva do que você está dizendo de que não é o fim, É, algumas pessoas pensam que esse período da é, vida não não existe mais existe. afetividade, É, sexualidade, né? existe Mas sim, existe continue. sexo. Aí eu vou chegar lá. Então, como o nosso país é um país que está envelhecendo relativamente rápido, em 2025 seremos uma população de mais de 75% de idosos em relação aos jovens, então haverá, eu ia falar até isso também. Então, a gente vai se acostumar a tanto ver mulheres mais velhas, de 50, 60, namorando pessoas de 30, de 25, de 30, de 40, como a gente vai ver também muito homem namorando meninas mais novas, porque não vai existir uma igualdade de faixa etária, entendeu? E com Uhum. E tipo um equilíbrio, né? não vai existir um equilíbrio porque e virão pessoas mais maduras, né? Como, por exemplo, eu, né? Uhum. Sexo na terceira idade é claro que existe. Hoje em Não dia, entendi o seu exemplo. Por exemplo, você, como assim? Não entendi. eu sou Nem todo casada, mundo sabe da sua história, eu como sou eu casada sei. com um rapaz 14 anos mais jovem que eu, né? Então, no início, e como eu já namorei também outros rapazes mais jovens que eu recebi muita crítica. Mulher velha! Aquela coisa. Mulher velha namora menino novo. Até eu, inconscientemente, eu tinha isso na cabeça. Eu quero namorar menino novo, não. Pelo amor de Deus, não. Não tem paciência, vai beber aquilo tudo. Quando, na verdade, de fato, eu me apaixonei por uma pessoa 14 anos mais nova que eu e que é o marido que eu idealizei, né? Assim, né? Então, hoje em dia, em relação ao sexo na terceira idade, existe um especialista, um terapeuta sexual especializado para a terceira idade. Por que não vovô e vovó não podem fazer sexo? Podem sim, fazem, né? Por que não meu pai e minha mãe? Fazem sim, é normal, é natural, é do ser humano. A gente nasce com esses instintos primitivos, né? E eu falando sobre. A gente nasce com esses instintos primitivos, que é a fome, a sede, o sono, o sexo e. Fome, sede, sexo e sono. É normal, é natural. Por que não, né? Existe sim.
E tem muita mulher aí de 70 anos namorando, a coisa mais linda do mundo. Outras namorando, outras ficando, né? Como os jovens. Tudo no Badu. Menina, tudo no Badu, sabe? Aplicativo, aprendendo a mexer no aplicativo para namorar, aprendendo a fazer videochamada para namorar. E isso é normal, isso é É. natural. Isso faz bem, não é feio, não é. A gente tem que tirar, né? Aquela coisa antiga de que é feita. Não. Hoje em dia, com o advento da Que a mulher idosa tem que se dar o a respeito, né? mulher idosa, com o advento O das homem tecnologias, idoso, ele pode pegar todas, ele pode fazer tudo, mas a mulher é, idosa tem que se dar o já a respeito. sociedade, tá matando em cima, coisa feia, velha, não sei o que, a mulher velha, namorando menino novo, como eu escutei. Nem se dá o respeito, eu digo, bom, basta, adoro. Aí, aí pronto, então é assim, existe, é normal, é natural, é do nosso instinto primitivo, nós nascemos com isso e todo mundo faz, e idoso pode sim também fazer, entendeu? Inclusive, é saudável, né? É É saudável, saudável, dá. o sinal também de não Faz bem só pro de sistema, adquirir a saúde, faz bem pro sistema nervoso justamente, central, faz bem pro coração, faz bem é pro sistema verdade. musculoesquelético. Equilibra o físico, o emocional, a Pois é, autoestima, entre é. tantos outros benefícios. Deixa eu te perguntar, a gente Hum, costuma relacionar muito a terceira idade, né, a fase idosa, com a infância. Existe hum, muito essa relação. Quando vai envelhecendo, volta a ser criança. Essa frase é muito comum de nós ouvirmos, né? E aí, quando fala em volta a ser criança, para ser criança eu posso falar um pouco por conta da pedagogia, né? Mas aí eu fiquei refletindo se, assim como é importante na infância e adolescência que as crianças tenham uma rotina, será que também na fase do idoso é importante para o idoso ter uma rotina? Né? Eu fiquei com essa sim, reflexão. sim, sim. Essa é a primeira pergunta. Eu vou fazer duas em uma. E a outra é, é, é positivo, porque olhando pelo ponto de vista pedagógico, a gente sabe que é importante a gente ter atenção com o idoso, mas sempre preservando a sua autonomia, uma vez que ele tem consciência e ciência. É muito parecido com a infância, por isso que a gente relaciona tanto. Então, eu fico pensando, como é essa questão da superproteção na fase idosa, tá? E aí eu estou pegando realmente, eu não estou pegando no seu pé, mas é porque, como eu disse, existe uma relação que essa é a fase da nova infância, né? Mas o que é permitir essa autonomia para um idoso, né? Sem negligenciar com os cuidados Isso, necessários, isso. mas também não invadindo o direito que eles têm de ser quem E são, né, de ter seus gostos, suas vontades, enfim. Fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. valeu por essa reflexão, porque eu tinha acabado de ler isso ontem, e Manu colocou aí muito bem nas mensagens aí, a questão de infantilizar. A gente não pode, principalmente o idoso com demência, o idoso com algum tipo de demência, a gente não pode infantilizar. Tem que tratar como um indivíduo dotado dos seus direitos, com devido respeito. Agora, isso não quer dizer que você não pode, você não é obrigado você deixar de tratar o idoso com carinho. Você vai tratar com carinho, com amor, né? Se quiser falar com mais denguinho, fala, mas a gente não pode infantilizar o idoso. Por exemplo, dar alimentação do idoso na mamadeira, isso não pode acontecer, jamais. Dar uma chupeta a idoso, como minha mãe tinha uma colega de trabalho que mãe ficou horrorizada quando chegou para visitar essa colega na casa dela e o pessoal tava com a chupeta, com a mamadeira, foi mãe, com a mamadeira na boca da mulher. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito com a dignidade da pessoa idosa, a pessoa que tem toda uma vida, um know-how, né? Uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que tem toda uma experiência, aí o povo chega e vai infantilizar. Não pode infantilizar. Tem que respeitar, mas isso não quer dizer que você vai tratar com carinho, com amor, com respeito, fazer barganha, ter que barganhar. A pessoa com demência, a gente tem que ter muita paciência, tem que barganhar muito. Na pedagogia a gente chama de estratégias, viu? Estratégia, né?
Pronto, A tem gente que usa ter estratégias. estratégias para conversar. Tem dias que o idoso não quer tomar banho, né? O que é natural. Tem dias que o idoso não quer comer. Então você vai ter que estar fazendo dinâmicas, estratégias, blá, 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 BBB. E cada família vai se adaptando. Não existe uma via de regra, entendeu? Como, por exemplo, para a família que eu trabalho. A família vai se adaptando, vai fazendo concessões. Hoje é assim, hoje não. Hoje entendeu? Assim. E qual foi a outra que tu perguntou mesmo? Essa da Foi sobre a questão questão da superproteção, né? de Você até já superproteção. falou um pouco. Assim, Como não superproteger e nem olha, negligenciar. o idoso, independente de demência ou não, ele tem que ter uma autonomia. Está aí a terapia ocupacional e a gerontologia, a geriatria e várias outras áreas da medicina que dizem que o idoso tem que ter autonomia. Pentear seu cabelo, tomar seu banho. No caso, a gente vai adaptar a casa, né? O povo não se prepara para receber um recém-nascido, tem que se preparar para receber um idoso também. Então, adaptação da casa, aí deixar a casa iluminada, porque a gente sabe que a partir dos 60 anos, a questão da visão, a partir dos 40, na verdade, a questão da visão já vai dificultando, mas a partir dos 60 já vai diminuindo mais, né? Então tem que ter uma boa iluminação, adaptação, acessibilidade na residência e autonomia. Por exemplo, uma pessoa idosa, ao se levantar da cama, tem muito cuidador e muito familiar cuidador que vai ajudar. Mas se a paciente pode levantar sozinha, por que ela não pode levantar sozinha? Levanta sozinha da caminha, pentear o cabelinho, né? Há 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a minha paciente, ela penteava o cabelo dela. Hoje ela já não penteia mais, porque a idade já avançou bem mais e o quadro clínico dela também. Mas no início ela ficava penteando o cabelinho dela e eu, tá linda, estimulando, animando, tá linda, tá uma boneca, babá, bebê, aquilo tudo. Manhã, por exemplo, né? Manhã tem a rotina dela, tem a rotininha dela, tem a autonomia dela, é uma mulher com 70 anos de idade, já está começando as dificuldadezinhas no andar, aquelas coisas todas. Mas aí a gente vai observando ela e orientando também, né? E ela se cuida também Igual muito. o nosso pai, né? Eu acho interessante porque pai ele tem uma rotina muito mais sistemática do que manhinha. Papai Painho, ele tem o horário de acordar, ele tem o horário da caminhada dele da é manhã, ele tem o horário que ele uma volta, rotina. passa um tempinho em casa, sai de novo para caminhar, mesmo com esse momento da pandemia, embora ele tenha respeitado, a gente achava que não, mas ele respeitou, ficou Ficou bravo em no casa o dia, eu tempo que fui. precisou, e ele tem o horário do Papai sono no meio do dia, tem depois a saída dele para. Então, quem convive com ele começa a entender que ele tem os horários, né, você dele de vê, fazer as coisas. você vê que essa rotina dele não é só inconsciente, vem de toda uma vida de trabalho, né, Aninha? Ele tinha uma rotina na vida Também. de trabalho dele e ele ficou com isso, tipo, impregnado, né, no Sim, sistema nervoso dele. E aí isso faz bem para ele, porque ele não continuar, continua, né? Já a mamãe, a gente diz muito assim, a mamãe, você não tem que ter pressa. Eu digo muito isso a mamãe, não tem que ter pressa. Não tem que aquela pressa que ela tinha antes quando trabalhava, de deixar o almoço pronto, casa organizada. Hoje não tem que ter pressa mais para isso. Fique à vontade, faça no horário que você quiser, né? Do jeito que você quiser. Hoje em dia a gente diz isso para ela, né? Não tem que ter pressa, não, mamãe. é. Levantar cedo, para quê levantar cedo? Quando quiser E ela respeitar os limites do corpo, né? A gente sabe respeitar, que o corpo ele não é. corresponde mais Então, como a gente gostaria. voltando à superproteção, tem família que às vezes até pode acelerar a questão da demência do idoso com essa superproteção, de não deixar o idoso fazer aquilo, fazer isso, sair, ai, não vai sair não, ai, vai cair. Eu sei que eu tive um pouco disso quando mamãe teve AVC, né? Mas aí, ainda bem que tinha você que ficou em cima de mim. E aí, depois que a gente passa aquele medo e tudo, que o cuidador familiar, a gente, enquanto parente, é uma história, né? O cuidador profissional, embora ele sinta muito isso também, é outra história, né?
o cuidador familiar, ele quer muito o bem-estar, né? E nem sempre o bem-estar significa super proteger demais. Então tem que ter autonomia assim, sair. Se ele tem uma rotina de ir no supermercado, ir no seu supermercado, fazer suas comprinhas, fazer suas anotações, né? No meio dessa Inclusive rotina, respeitar esse histórico de trabalho, né, é, também, como você tem essa disse, questão, você vê, né? aqui a gente consegue identificar que, por exemplo, a nossa mãe ela se aposentou aos 40 anos, né, Jovem, é 42, considerado bastante jovem, 42, não foi? Mãe, 40, depois é para vir pro 45. lado de cá na minha live também, porque a senhora só está na live dela. Venha pra cá, Tô bora brincando. cadeira. Aí, veja só, é importante também a gente compreender que se existia um histórico de trabalho, né, onde a pessoa tinha uma rotina de trabalhos, É, é importante quando ela deixa de trabalhar, que vem a aposentadoria, e toda essa questão mesmo, e às vezes emocionalmente eu acho que também é um peso, porque vem aquela sensação de isso, inutilidade, né? Eu não sirvo mais. isso. O Então, idoso tem muito emocionalmente isso. tem que segurar a barra, É. mas a questão não é essa, a questão é justamente que nós, enquanto família, precisamos também compreender esse processo de desaceleração, né? É, E eu me lembro muito, para mim é uma lembrança muito recorrente, quando o vovô morava conosco, né? E ele, um dia à noite, a gente acordou com ele embaixo da cama, não sei se você lembra, na época ele já estava dormindo naquelas camas mais altas de hospital. de um Não hospital. foi, mãe? Ele estava embaixo da cama, batendo com a chinela embaixo da cama, e quando a gente chegou, acendeu a luz e perguntou o que estava acontecendo, ele disse que estava consertando o caminhão. E ele foi mecânico, trabalhou no agrupamento de engenharia consertando caminhões. Tinha toda uma Então, a gente rotina. vê que tinha toda uma rotina. Então, já fazia até tempo que ele tinha deixado de trabalhar, mas era uma memória que estava ali no inconsciente dele guardada. E Né? com certeza, todas as pessoas, né, que se aposentam, nossos pais que se aposentaram, como você está dizendo, pai tinha uma rotina de padeiro de acordar sempre às 4 da manhã e dormir às 8 da noite. É, E essa é uma rotina que mesmo ele hoje estando aposentado, ele não perdeu. é. Né? E a gente precisa compreender, a gente precisa Uhum. aceitar, a gente precisa ajudar É, a fazer uma readequação. é, E hoje se fala muito no ECA, no direito da criança e do adolescente, se esquece o direito do idoso, é, que tem o mesmo peso social, que tem a é. mesma importância social e familiar, né? Mas muito. E que tem inclusive as mesmas violações, tá? Porque é importante a gente compreender isso, que quantos idosos não são violados nos seus direitos, seja pelas suas famílias ou não, né? Então, É. é importante a gente ter essa consciência, essa compreensão. A delegacia do idoso está para dizer, né? O quanto os idosos têm seus direitos desrespeitados e os familiares, o cuidador, né? Às vezes comete absurdos com a pessoa idosa, quando na verdade a gente deveria, como é exemplo do Japão, se não me engano, que trata o Japão e a África, trata os idosos com extremo respeito, né? A gente tem Sim, a lei do Estatuto do Idoso, né? Que é a lei 10.741 do ano de 2003, que dá essa garantia. Eu tinha uma professora minha que ela costumava dizer assim, que o idoso ele tem mais direitos do que deveres, porque com seus deveres ele já cumpriu, né? Embora o idoso tenha seus deveres também, mas o idoso ele tem mais direitos do que seus deveres. Essa questão de muita gente dizer, até o próprio idoso mesmo ele pensa, eu sou inútil, não tenho mais utilidade para a sociedade. Isso é conversa, isso é um absurdo, os idosos pensarem assim. Entretanto, a atenção básica de saúde e as políticas públicas para idoso, né, vem lutando para mudar essa realidade, vem implementando ações de atenção básica à saúde, implementando ações sociais, toda uma gama, né, todo um leque que você conhece também. E a questão de se sentir inútil também cabe à família contribuir para que aquele idoso não se sinta inútil. Não, inútil por quê? Não. Vá fazer o que você quer fazer. Você tem vontade de fazer isso? Você tem vontade de fazer hidroginástica? Vou fazer.
Tem vontade de caminhar? Vai fazer. Tem vontade de fazer pintura? Vai fazer. Então, é estimular, é incentivar, é animar. E isso a terapia ocupacional nos diz também, né? Que atividades de vida diária, cuidar das atividades de casa, cuidar das atividades. Tem pessoas de 60 anos, 70 que trabalham ainda, como meus professores lá na faculdade, todos são idosos e super ativos, dinâmicos, É trabalham verdade. e dão aula em uma faculdade, dão aula em outra, dão aula em 3 faculdades, taca a bexiga, benza a Deus, né? Então é assim, de fato respeitar a pessoa, tratar a pessoa como uma pessoa normal, como uma pessoa dotada dos seus direitos, que traz um Das know-how, suas faculdades mentais dotada das também, suas né? faculdades mentais, independente de demência ou não, né? A pessoa com demência, é claro que é uma outra, também tem uma rotina. É por isso, falando em rotina ainda, é por isso que muitos idosos com demência, Alzheimer, Parkinson, estranham quando saem dos seus ambientes. Porque existe a rotina. Tem idoso não, tem idoso que gosta. Mas tem idoso que, infelizmente, não se adaptam em outros lugares, né? Então, tem que haver uma rotina, um horário de acordar. Se aquele idoso está com uma preguicinha de acordar, como acontece com a minha paciente toda a vida gostou de acordar tarde. Então, ela acorda tarde até hoje, a hora que praticamente ela quiser. Ela só não acorda tarde quando ela. Eu costumo dizer a ela assim: bora, a senhora tem a agenda cheia hoje, que é a fisioterapia dela, né? A senhora tem agenda marcada, olha que elegante. Mas ainda hoje em dia é quase tudo como ela quer. A família não Uhum. fica impondo, sabe? E neném, aquela coisa Sim. toda. Não, é por isso que eu digo à mamãe, você não, mãe, você acorda a hora que você quiser. Você não tem obrigação mais, você não tem mais filho pequeno. Os filhos pequenos tudo cresceram, já tá tudo encaminhando para a velhice. Olha, a Maria Quitéria está fazendo aqui, quero agradecer as meninas que estão participando, né? Eu não sei se é Cris ou se é Érica, mas ela fez um comentário aqui bem interessante que diz assim: entristece saber que muitos idosos dizem que só começam a viver depois da velhice, porque trabalharam muito e não tiveram tempo para curtir o Mas é tempo para verdade. si, É né? verdade. Então, infelizmente, a gente escutou muito isso, né? Inclusive, a gente vê que hoje os nossos pais, que são avós e bisavós, fazem com os netos e bisnetos o que não faziam nem conosco. Porque E não não tem nem. faziam, não era. Mãe sempre diz isso, ela está dizendo aí agora que eu estou escutando. E não faziam, não era por maldade, não faziam porque realmente não tinham tempo, trabalhavam imensamente, tinham que sustentar o dia todo, muitas vezes dando plantões, enfim, finais de semana. Então, a gente é aquilo que a Manu falava um pouco antes, né? A gente vê que realmente a qualidade de vida hoje dos idosos realmente está totalmente diferenciada Tá. de quando era há 30 anos atrás, né? É. Então, hoje realmente, como você disse, hoje nós temos as academias, né? E geralmente a gente sempre vê os idosos utilizando a academia popular e outras práticas aí de atividades físicas ao ar livre, Pois é. onde geralmente a maioria do público é sempre um público idoso. Então, hoje os idosos, eles se preocupam com a sua fase, né? E me parece que nós jovens, e aí eu vou fazer a minha pergunta para te deixar livre, me parece que nós jovens, inclusive também crianças e adolescentes, crianças nem tanto pela falta de consciência, mas na nossa juventude, a gente não consegue ter essa empatia, né? De que todos nós envelheceremos, como você está dizendo, é natural do processo humano. Hoje é a minha mãe, ontem foi meus avós, amanhã serei eu, né? Então, Seremos falta nós. realmente esse sentimento de empatia. E aí a minha pergunta é: conviver com crianças para esses idosos é importante, faz bem? Extremamente bem. Existem estudos científicos baseados com provas e bababá e BBB, aquilo tudo que diz que. Olhe, eu vou refazer essa pergunta e vou redirecioná-la, viu? Porque Cris, aqui do Maria Quitéria, disse que quer escutar a manhã. Ah, Agora, para ela responder a pergunta, ela já passou tempo demais aí na sua live. Ela tem que vir para o lado para de cá falar para responder a pra cá, pergunta aqui comigo. Chegue, mãe. Chegue, senão eu fico com inveja. Já separei não. sua cadeira aqui comigo.
Eu vou refazer a pergunta para ela e ela vai dizer para a gente. Gente, o nome da minha mãe é Maria Não, José, mais afinal de conhecida como contas, Dona temos uma Zésa. idosa e temos que escutá-la, né? É verdade, se eles têm direito, a gente. E Tem... ela é a primeira live minha que ela está participando hoje. Então, por favor, mamãe, senta aqui. Eu já quebrei um copo, mas não se preocupe, não. Ó, tá Ah, aqui. Mamãe Zésa. Mãe, diga aí, o que é que a linda. senhora acha? É importante, no seu ponto de vista, a convivência de vocês idosos com as crianças, sim? Sim ou não? Sim, é Por muito quê? importante, porque ajuda a gente a ter mais força. Ajuda a ter mais força. força, minha filha, porque eu tenho uma bisneta com um ano e fez um ano já, que ela só quer botar ela no braço, mas só que ela é pesada. Mas ela agarra no meu pescoço, como que diz, ela tem que poder, Tem que Ela ama conseguir me essa levar. bisa. tem que ter Ama a força. bisa. Pega Ama. na sua mão, leva a senhora para caminhar. Anda comigo aqui o corredor todinho, assim consigo acompanhar os passos dela. E Porque ela testa o corre. limite da paciência ainda, né, os netos? Menino, como testa, tudinho. É bom demais a gente envelhecer com os netos. É ruim, triste dos velhos que não fossem os netos. É a diversão, né? É diversão, faz a gente reviver. Olha aí, tá vendo? Vai Faz um bem, remoçar, mãe. vai reviver. Mãe, Faz um bem, hein? faz um bem Eu ao estou sistema escutando. nervoso central, faz um bem à alma, à espiritualidade, faz um bem à É, pele, viver com o neto. é ótimo. Eu Neto até que eu vou remoçar. Vai remoçar muito, tem muitos netos, Vou muitos bisnetos remoer. chegando por aí. Já É bom remontou, demais. né, Maria? Já remocei, já. Estou com E o, 60. Me sinto hoje uma senhora de 60. olha, com 10 anos, rejuvenesce 10 anos para cada neto, Sim, tá quase com 20. Vixe, Maria, 5 netos ela tem? É, pronto, é isso mesmo. olha aí. Então, eu perguntei isso porque realmente a gente vê o quanto é importante, né? O quanto essa convivência, É. e principalmente nesse período onde os idosos não têm saído, mãe, desde que começou aí a quarentena, não tem ido nem fazer a feira, né? Às vezes que precisa ir é realmente porque não consegue resolver alguma coisa financeira, porque ela ainda é daquela que compra anotando no caderninho, e às vezes se atrapalha nas contas e a gente tem que levar ela. Mas a gente vê que nesse período da pandemia tem ajudado muito os netos, a bisneta, como ela disse, né? As bisnetas que chegam, né? Porque é chegando mais. Chegando. Tenho duas, só tem uma, mas aqui chega duas. Só tem uma, mas chega a duas. É porque um daqui é igual a dois. Tem Valentina. Então, tem Valentim, né? Então, assim, Cris está dizendo que vai trazer a sogra dela aqui, viu? Para lhe conhecer, para rejuvenescer com a senhora. Praga? Seja bem-vinda. Vem aprender como é que se envelhece. Ei, Vem aprender como é que se Aninha, envelhece. Aninha, Oi. é mãe quem cuida da nutrição de Aurora, né? Pois Mãe, eu costumo de dizer, Aurora. quando a Nelly está de plantão aqui, eu sou a babá e mãe é a copeira, né? Então a gente vai sempre interligando com as questões. A senhora quer falar mais? Não, eu já falei. Já falou o que tem para falar? Deixa eu fazer uma pergunta para Olha, a mãe. Dela que vai fazer? Olha, Nelly tem uma pergunta para a senhora. Pergunta. Mãe, a senhora está achando bom envelhecer? E se achar, é bom, ótimo. Envelhecer com saúde, não é muita não, mas dá para ir levando. Se Dá não pra for ir levando. feliz com os netos, dá certo. Mas no começo a senhora estranhou. Foi no começo que eu deixei de trabalhar, estranhei muito. Logo no início que eu deixei de trabalhar, foi bom porque minha mãe estava doente, eu fui dar assistência a ela. Mas depois que ela faleceu, meu Deus do céu, parecia que eu tinha entrado dentro de um buraco, foi horrível. Mas depois eu fui me acostumando. Foi chegando os netos, chegou um, depois chegou outro, e eu fui tendo uma ocupação. Depois Na verdade, então, o adoeceu. ruim de envelhecer é a desocupação. Seria Horrível. isso? Depois tomei conta do meu pai também, né? Passei 10 anos com ele. Aí também, quando ele faleceu, também fiquei meio caída, mas estou aqui, graças a Deus.
Espero ainda ter uns dias de vida. Ah, tem. Tem muitos Vera. bisnetos para vir por aí, né, Toninho? Anthony, é? A Antônia apareceu aqui dizendo que a senhora está toda blogueirinha. Os netos tudo assistindo, olha, tá Os vendo? netos estão tudo assistindo. A Mas famosinha chica foi do chique, hein? Instagram. A famosinha do Instagram. Pois é. Pois Eu estava é. querendo vir um outro bisneto, mas não quiseram vir, né? Aí deixar para quando vier de novo. Quando vier de novo. O lugar dele está Cala a garantido. boca, ainda tá. Pois é. Então, olha, se a gente fosse, Lila, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, Então. porque se a gente for passar a noite conversando aqui, viu, gente? Meu Deus. A gente passa a noite, né, mãe? A noite toda. Porque ainda é pouco. tem noite aqui, principalmente quando a Anneli não está de plantão, que a gente fica até 11 horas da noite, lanchando, conversando, tomando café, fazendo de tudo. E é muito bom. A gente costuma dizer que aqui é a Vila do Chaves, mas não é a Vila da Zés aqui. É. E eu queria que você fizesse aí o seu apanhado, as suas considerações finais com tudo que a gente conversou. Então. Como eu digo sempre, passa sempre muito rápido, né? Não é? A gente começa a conversar, quando vê, já está acabando o tempo. Mas antes de você fazer sua consideração, eu quero dizer mais uma vez muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de você, né, mãe? Nós temos muito orgulho dela, da profissional que você é, da mulher, da mãe que você se tornou, né? Você não era, mas se tornou. Eu vou chorar. Não, mas ninguém nasce mãe, né, mãe? Ninguém nasce mãe. Nos tornamos mãe. Então, ela foi mãe muito nova, né? Ela foi mãe a primeira vez muito cedo, então se tornou a mãe. Enfim, agradecer de coração pela sua desenvoltura. A gente se segura, a vontade que a gente tem é passar a live toda brincando, porque a Anneli é uma pessoa extremamente bem-humorada e todas as nossas brincadeiras aqui em casa giram em torno dela. Porque ela não tem hora ruim para ela, não, minha filha. Toda hora é boa. Olha, tá vendo? Não tem hora ruim para ela, toda hora. Quando eu vejo ela calada, eu digo, quando eu vejo ela calada, eu digo, mãe, não me gosta de doente, me calada não, né, mãe? Mãe, não me gosta de me ver calada. Eu gosto de ver eu tô rindo e brincando. Então, fica à vontade, faça aí suas considerações. E como eu disse no início, envelhecer é normal, é natural, todos nós iremos passar por essa fase, temos que nos preparar. A gente não se prepara para receber um recém-nascido, a gente se prepara também para receber uma pessoa idosa, uma pessoa que tem um know-how, que tem uma história de vida extensa, linda, independente de qualquer coisa, né? Independente de gênero, independente de classe social, né? A gente tem que se preparar para envelhecer, a gente tem que envelhecer com qualidade, com maturidade, com consciência, né? Das suas limitações, quem tem limitações, né? E é um processo que todo mundo vai passar, independente de comorbidades, de diabetes, hipertensão, independente de demência, todo mundo vai chegar a isso. A família tem que se preparar também, psicologicamente, de todas as formas possíveis e imagináveis que você puder se preparar, porque não é fácil para o parente ver sua mãe envelhecer. É difícil, é complicado, o envelhecimento é complicado, mas não é uma coisa impossível de lidar. Né? No início, quando eu comecei a trabalhar com idosos, foi assim, meio... Conclua porque a mãe quer falar, viu? E a gente só tem 5 minutos. Tá bom. No início, né? Mas aí você vai se habituando, você vai aprendendo a amar, né? Então, envelhecer é normal, vamos nos preparar para envelhecer. Daqui para 2025, o Brasil será um país mais senil. Vamos nos preparar com qualidade e vamos caminhando para viver. Fale, Diga, mãe. Diga. Fale. Você falou aí que o idoso é uma pessoa que a gente tem que ter muita atenção. Eu digo assim, mesmo quando a gente chega num canto, que o povo não dá assim, atenção a gente, aí eu penso assim. Nem me deu atenção, só porque eu sou velha. Se eu fosse uma mocinha, toda arrumadinha. Mas não é isso, mãe? Você chega. Minha filha. Profissionais de saúde mesmo. Né?
Então, a É, atenção, na é, verdade, ela mas precisa ser dada, em inclusive, todo nas canto. pequenas Pois é. coisas, né? Nos Porque se você pequenos chega num lugares. canto, assim, eu mesmo, se eu chegar num canto e ninguém me dá atenção assim, como a gente quer Não que for seja, receptivo. aí eu digo, só porque tá vendo, dá vontade de dizer logo um bocado de desaforo, desabafar, mas aí se segura, né? É, Eu acho assim, que realmente é mesmo. é Ah, pois, verdade. mamãe. Mamãe, eu digo a senhora que a senhora não se segure, não. Diga mesmo os desaforos. Eu sou doida para apanhar. Bota suas emoções para fora. Diga, Ei, eu digo muito isso gente, Tá assim. bom. obrigada, manhã. Tchau. Obrigada por De ter saído da nada, sua menina. rotina, deixou de assistir a novela, veio acompanhar a Foi nossa um live prazer. aqui, fez Foi um prazer. participação lá, fez participação aqui. Pois é. Mãe, é bem leonina, é verdade. Ei, gente, um cheiro. Beijo, Deus obrigada abençoe a quem nos também. ouviu. Obrigada, Aninha. Deus abençoe a quem nos escutou. Muito Viu? bem, Deus Tchau. abençoe vocês, um abraço. Próxima quinta-feira, vamos estar com Marina Bragante, minha companheira de partido da Rede Sustentabilidade, e Marina Bragante, pré-candidata a vereadora em São Paulo, mãe de trigêmeos, tá? E nós vamos falar sobre a atenção com as mamães, tá certo? Porque as mamães também são pessoas que merecem a nossa empatia, tá? Cheiro no coração de todos vocês, de todos Beijo. vocês. E até a próxima quinta. Tchau, Lila. Valeu. Tchau, Te Aninha. amo. Beijo também.